Bom dia, pessoal. Eu sou a Estela Miranda Batista e eu vou estar fazendo uma apresentação sobre o projeto integrador no ano de 2021 na UFV Florestal, em que eu vou apresentar o workflow do projeto, que ele é feito pelos gerentes de processo, que nessa edição está sendo feito por mim, Estela, pelo João Marcos e pelo Wilson Henrique. No caso, primeiramente eu vou mostrar o workflow completo com todas as tarefas feitas no projeto e depois eu vou detalhar um pouco sobre cada uma. Começando pelo workflow completo, a gente tem que ele tem 13 atividades e dentre essas 13 atividades, uma delas não está dentro do fluxo de desenvolvimento, porque ela é feita por papéis gerenciais. Então, ela é feita durante toda a sprint, independente das demais atividades. No caso, as demais atividades feitas, então, é o backlog da sprint, a análise e revisão dos casos de uso, as tarefas de design, a revisão desses designers, a análise e design do banco de dados, a revisão do banco de dados, desenvolvimento front-end e back-end feito em paralelo, além de suas revisões de código. Depois nós temos o merge do código integrado à branch de homologação, testes e, por fim, o merge para branch master, que seria como fazer o incremento final para o cliente. Uma coisa interessante a se citar é que o workflow foi feito de forma a ter a tarefa e no quadradinho abaixo ter os papéis envolvidos naquela tarefa. Agora eu vou falar então sobre a definição de cada uma das etapas e a explicação de como cada papel participa delas. Começando então pelo backlog da sprint, a gente tem que aqui é feito a escolha dos casos de uso que vão ser desenvolvidos, além da prioridade de cada tarefa. Isso é feito pelo Scrum Master em conjunto e de forma até de ajuda pela Product Owner, o gerente de projeto, os analistas de sistema e o arquiteto de software do projeto. Depois disso, a gente tem a análise e revisão dos casos de uso. A análise e revisão de casos de uso é feita pelo analista de qualidade 1. E no caso aqui, vocês vão verificar que até no slide está dizendo que, caso seja necessário, o analista de sistema irá alterar esses casos de uso. Aqui, no caso, foi deixado apenas o analista de qualidade 1, porque ele é o papel principal, e nem sempre os analistas de sistema vão participar dessa atividade, mas pode ser que aconteça. Passando para a terceira tarefa do projeto, a gente tem as tarefas de design, e aqui no caso é feito por dois papéis, que é o designer de sistema e o designer de interação. Em que o designer de sistema ele vai fazer o design de classe e o design de componente, e o designer de interação vai fazer os protótipos de tela. Pensando então na quarta tarefa, que é a revisão do design, o reviewer de design de sistema ele vai revisar então o que é feito pelo designer de sistema, né, o design de classes e o design de componentes, e os analistas de qualidade 6 vão fazer a revisão dos protótipos de tela. Caso seja necessário, assim como as demais revisões do projeto, eles vão fazer, se eles encontrarem algum erro, nós iremos voltar para a tarefa de design, para os designers fazerem essas revisões. Uma coisa importante a se citar é que depois que essa revisão do design for concluída e aceita pelos revisores, nós podemos passar esses dados para os desenvolvedores do front-end, porque assim eles já vão ter o protótipo da tela que eles têm que desenvolver. Isso pode ser feito antes do próprio back-end, porque eles não necessitam do que o back-end implementa para poder começar a fazer as telas do projeto. Passando então para a quinta atividade, ela é a análise e design do banco de dados. Então, nessa etapa, os designers de banco de dados eles vão fazer os incrementos tanto na modelagem lógica quanto na modelagem física do banco de dados. Então, ou seja, a implementação do banco e a lógica feita através dos diagramas. Chegando então na revisão do design de banco de dados, os reviewers do banco de dados eles vão fazer o incremento, verificar esse incremento e depois, caso necessário, vai voltar para os designers de banco de dados, caso eles encontrem algum erro. Chegando então no desenvolvimento back-end, que é a sétima etapa, mas nós poderíamos considerar o desenvolvimento front-end também como uma sétima etapa junto. E no caso aqui, né, os desenvolvedores back-end eles vão produzir o código referente às funcionalidades correspondentes da sprint. Então, se nós estivermos fazendo o caso de uso 1 e 2, por exemplo, eles vão fazer as funcionalidades correspondentes a esses casos de uso.
e também ao que foi desenvolvido para o banco de dados pelos designers de banco de dados. Depois disso, nós vamos ter as revisões e inspeções do back-end, e nessa etapa, os code reviewers do back-end, eles irão revisar o código gerado, então, pelos desenvolvedores, e caso seja necessário, assim como os demais, a gente vai voltar para o desenvolvimento. No caso do Code Reviewer aqui, ele não é um papel único, então ele é dividido pelo analista de qualidade 1, o João Arthur, mas aqui no caso ele vai receber esse nome mesmo. Pensando então, depois que isso aqui é revisado e aceito, nós temos que o que foi desenvolvido pelo back-end vai ir para o front-end. Então, assim que concluído todas as tarefas aqui do back, nós vamos enviar para o front, para que o front possa fazer então a integração dos dois códigos. Como eu disse, o front-end ele vai fazer os incrementos das funcionalidades feitos pelo design de interação, e depois disso ele vai fazer a integração do código do front com o back. Pensando então na revisão do front-end, no caso, ele é o code reviewer aqui do front-end, é o Lucas Ranieri, que também é o analista de qualidade 3. E nesse caso aqui, nós temos que ele vai revisar primeiramente o código do front-end isolado, e depois ele pode fazer também uma revisão após a integração. Depois de feito todos esses reviewers dos códigos, nós temos que os code reviewers irão executar o merge. Esse merge ele vai passar para uma branch chamada branch de homologação, em que após isso vão ser realizados os testes. No caso então dos testes, a etapa de testes ela é bem ocupada e ela gera trabalho para muitos papéis, que no caso aqui temos que o analista de qualidade 5 ele vai realizar os testes funcionais do sistema, os analistas de qualidade 6 vão realizar os testes de usabilidade, os analistas de qualidade 4 vão realizar os testes unitários e o analista de qualidade 1 vai realizar os testes de aceite. Aqui está incluída a Product Owner, porque ela trabalha em conjunto com o analista de qualidade 1. Então, além de poder realizar junto com o analista de qualidade 1 os testes de aceite, ela também pode pegar o feedback que o analista de qualidade trouxer e fazer algumas revisões para os demais papéis. No caso aqui, se houver algum erro encontrado durante os testes, nós vamos voltar para o desenvolvimento. No caso, se for um erro no back-end, ele vai retornar para o back-end. Se for do front, ele vai retornar ao front-end. Chegando então na última tarefa, a gente tem que o merge do código para a Branch Master, ela é feita pelo Code Reviewer João Arthur, que no caso aqui também é o analista de qualidade 1 que foi deixado aqui. Então a tarefa de fazer essa entrega para o cliente foi deixada para ele, em que ele vai passar todo o código que nós temos depois dos testes e revisões para a Branch Master. Por fim, nós temos as atividades gerenciais de apoio. Então, no caso aqui, esses papéis eles são gerenciais, que são o gerente de configuração e mudança, o especialista em infraestrutura, o gerente de processo, o gerente de projeto e o Scrum Master. Esses papéis, eles têm a responsabilidade de, durante todo o projeto, poderem ir auxiliando os desenvolvedores, analistas de qualidade no que eles precisarem. Como, por exemplo, temos um erro na infraestrutura, então os especialistas vão lá ajudar, os gerentes de configuração e mudança vão fazer o CI/CD, os gerentes de projeto podem ajudar com questões como ClickUp, marcar reuniões e etc. E era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e nós esperamos que esse pequeno vídeo possa ajudar vocês com as dúvidas que vocês estavam tendo sobre o desenvolvimento do projeto. Muito obrigada e até mais!